Olá, pessoal, tudo certo? Como que vocês estão? Então, espero que estejam todos bem. Nós vamos para a nossa aula sobre... Nós vamos hoje compreender um pouquinho dos satélites do nome e o vocativo, tá bom? O que que vem a ser esse satélite do nome? Deixa eu ampliar aqui. Satélites do nome e do vocativo. Quando a gente está falando de satélites do nome, nós estamos falando do complemento nominal, do adjunto nominal e do aposto que nós temos e tá, todas têm uma referência, né? E o predicativo tem uma referência ao nome que está dentro da frase. Então, vamos para uma pequena introdução, vamos entender um pouquinho mais sobre o que vem a ser esses satélites do verbo e do vocativo que o professor quer falar. Então, vocês prestem bem atenção aqui, tá bom? Para não perder o processo de aprendizagem. Tá. Nós temos aqui a seleção lexical. Professor, o que é seleção lexical? Seleção lexical é quando a gente fala léxico, é palavra, escolha das palavras que vão produzir um significado. E nós temos as combinações. O que é uma combinação? A combinação é a relação que tem entre uma palavra e entre a outra que nós temos. Então, sempre quando nós falamos uma oração, sempre, né, nós produzimos uma oração, nós já temos isso, nós temos a seleção lexical, ou seja, nós escolhemos palavras para falar, tá bom? E nós temos a combinação, ou seja, nós temos uma relação estabelecida entre essas mesmas palavras, tá bom? Elas vão adquirir um sentido, eles devem produzir um sentido. Porque se eles não produzissem um sentido, por exemplo, o que eu estaria falando aqui, não, vocês não entenderiam. Se eu colocasse qualquer palavra aleatória dentro de uma oração minha. Então, a gente tem isso. Então, essa seleção depende, sobretudo, desses critérios semânticos e as combinações de critérios sintáticos. Professor, não entendi mais nada. O que é critérios semânticos? Bem, critérios semânticos, semântica, vem do significado da palavra. Toda semântica é significado da palavra. Combinação, o que é? As questões de concordância, de combinação entre as palavras que nós vamos ter. Os critérios sintáticos. Sintáticos é o que? Quando a gente analisa, por exemplo, o sujeito, o verbo, tá bom? Os complementos, que tipo de sujeito é? Simples, composto, tá bom? Que tipo de verbo é? Verbo transitivo, verbo intransitivo. Que tipo de complemento nós temos? Nós temos um complemento nominal, um complemento adverbial, nós temos um adjunto adverbial, nós temos um objeto direto, um objeto indireto, tudo isso, tá? Então, tudo isso que são os critérios semânticos que nós temos. Tá bom? Então, vamos alterar um pouquinho aqui. Então, vejam aqui, ó, tá? Você não respeitou as regras. Deixa eu grifar aqui para vocês. Fazer minha anotação. Ó, veja aqui, ó. Você não respeitou certas regras impostas pelo contexto. Tá bom? Você, vamos supor, nós temos aqui, ó, tá? Quando nós estamos criando uma oração, nós estamos criando uma frase que tenha sentido, tá bom? Nós podemos escrever um comentário, tá bom? Podemos falar na correção de um texto, tá bom? De um aluno, tá bom? Por exemplo, nós podemos escrever um comentário assim: você não respeitou certas regras impostas pelo contexto. Mas o que acontece quando a gente fala em critérios semânticos e critérios lexicais? Se eu falasse, por exemplo, aqui, ó, você menoscabou certas interdições legonômicas. O que é isso, professor? O que é isso, legonômicas? Veja aqui, ó, que nós temos uma definição de legonômicas. Há regras, chamadas legonômicas, que regem o que é conveniente ou apropriado em determinado contexto.
há certas restrições impostas, por exemplo, pelo conhecimento do mundo do interlocutor. Então, quando a gente faz a construção de uma frase, a gente leva tudo isso em conta. Se eu falasse assim para vocês, chegasse e escrevesse um comentário no trabalho de vocês, você menoscabou certas interdições logonômicas, vocês não entenderiam, tá? Por quê? Porque eu usei léxicos, eu usei palavras que elas têm um sentido que muitas pessoas não vão compreender. Então, quando não há essa compreensão, nós falhamos o processo de comunicação. Então, você não respeitou certas regras impostas pelo contexto, teria um sentido mais prático, tá bom? Diria a mesma coisa, tá bom? Mas nós temos uma praticidade no mecanismo da linguagem. Então, vejam só. Vamos aqui, deixa eu limpar a lousa. Então, veja aqui. Extensão do enunciado. Então, vamos aqui para a extensão do enunciado. A extensão individual do enunciado é aquele em que um falante coloca as palavras em número nem maior nem menor do que a necessidade de compreensão do seu interlocutor. Então, o que acontece? É bom, quando a gente constrói uma oração, é não deixar muito longa. Por quê? Você ser bastante objetivo. Quanto mais objetivo você for, mais fácil vai ser a comunicação. E o interlocutor, quem que é o interlocutor? O interlocutor é a pessoa que está te ouvindo, é a pessoa que está te lendo. Ela vai compreender com maior, tá bom? Com maior facilidade. Então, nós vamos ter aqui, ó. Mas além desse, existe outro modo de apresentar informações necessárias para a clareza da comunicação. Seriam as combinações de palavras com nomes, tá bom? Substantivos, adjetivos, advérbos. E isso nós vamos ter aqui, por exemplo, os nomes e seus satélites, quando a gente define isso. Vejam só, os termos associados ao nome, professor, o que é nome? Então, você preste atenção. Nós temos os satélites do verbo. Então, o verbo, por exemplo, ele vai reger alguma coisa, tá bom? Vamos supor, João caiu no rio. Ó, João caiu no rio. O no rio, ele está sendo um termo associado a quem? Está sendo associado ao verbo caiu, ao verbo cair, né? Nós temos ali. Mas algumas coisas, por exemplo, elas são associadas ao nome e não ao verbo. Então, a gente tem que prestar atenção aqui, ó. Por exemplo, se eu escrever aqui, ó, o, o aluno inteligente. Entende? O aluno é inteligente. Aqui, ó. O aluno é inteligente. Esse inteligente, pessoal, ele está sendo associado a quê? Ele está sendo associado ao verbo é? Não, não está sendo associado ao verbo é. Está sendo associado ao termo aluno. Aluno, né? Que nós temos. Então, vejam aqui, ó, as associações. Nós temos o adjunto adnominal, nós temos o predicativo, tá bom? Nós temos o complemento nominal e nós temos o aposto. Portanto, vejam só aqui, ó, a definição que nós temos, interessante. Basta usar o critério de relação para distinguir os termos associados ao nome, os termos associados ao verbo. Mas para distinguir entre esses termos associados ao nome, é necessário apelar aos critérios de forma e do papel semântico, ou seja, do papel do seu sentido, do seu significado. Então, a gente percebe aqui, por exemplo, que inteligente ele não está sendo associado ao verbo, tá? Então, a gente vê pela ordem da que está fazendo a distinção aqui, pela ordem que inteligente está sendo relacionada ao nome, que é, qual é o nome? Aluno. Então, aí nós já temos um critério de associação ao nome. Agora, tá bom? Na próxima aula a gente vai ver o quê?
adjunto adnominal. Como funciona o adjunto adnominal? Tá bom? Um abraço, pessoal. Fique com Deus, tudo de bom.